Evangelho de Mateus, o capítulo 6, os versos 31 ao verso 34, lemos assim: Portanto, não vos inquieteis dizendo: que havemos de comer? Ou que havemos de beber? Ou com que nos havemos de vestir? Pois todas estas coisas os gentios procuram, porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. A palavra do Senhor nosso Deus é maravilhosa, ela é tremenda. Ela é a verdade que nós precisamos conhecer para saber qual é o caminho da vida eterna. Irmãos, e ter esta verdade é uma coisa maravilhosa, tremenda. Mas ter a verdade não é suficiente, porque o nosso Deus, nós sabemos que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele tem todo o poder, e Ele mesmo expressou isso: tenho todo o poder no céu e na terra, expressando todo o poder que Ele tinha. Mas Ele ser o Todo-Poderoso não é suficiente para que eu e você sejamos salvos. Ele precisava manifestar este poder para o nosso benefício, e Ele só pôde manifestar o poder da salvação para mim e para você através do amor. Foi o amor de Deus que expressou o poder da salvação, que eu e você temos o privilégio de gozar nesta noite e de alcançar nesta noite. E é o amor à verdade, irmãos, que vai nos colocar na presença de Deus, servindo ao Senhor e fazendo a obra de Deus acontecer aqui na terra, como Ele deseja, como Ele anseia, assim como acontece no céu, através dos seus anjos. Então é o amor à verdade, não é somente ter a verdade. Ter a verdade é bom, mas nós precisamos amar esta verdade, porque é o amor que vai fazer construir, é o amor que vai fazer acontecer. A Bíblia diz: não adianta o homem fazer tudo o que ele pode fazer, pode dar todo o seu dinheiro para o bem dos pobres, pode dar a sua vida para fazer alguma coisa, pode ser até queimado no fogo, mas se não tiver amor, a Bíblia diz: não adiantou nada. Para Deus não adiantou nada. Pode ter adiantado para o conceito do homem e para o seu objetivo, ou para o objetivo da humanidade, mas para Deus não adiantou nada. E o que importa, irmãos, é que nós possamos agradar o Deus da nossa vida. Isto que é importante, aleluia. E então tem que ser através do amor. Eu preciso amar a palavra de Deus, não somente tê-la, mas eu preciso amar, porque ter esta palavra muitos têm. Muitos estão carregando a sua própria condenação. É a palavra de Deus, coloca debaixo do braço e estão caminhando pelas ruas, pessoas religiosas indo para uma igreja, e no entanto estão carregando a sua própria condenação. Por quê? Porque não ama a verdade da palavra de Deus. Porque é o amor que vai fazer o homem examinar as Escrituras e ter o cuidado de encontrar nela a vida eterna, que é o Senhor Jesus Cristo se revelando a cada um de nós. Aleluia, aleluia. Mas quando a pessoa é uma pessoa religiosa, ele está simplesmente preocupado com a sua religião, defender os seus conceitos e os seus privilégios, e não preocupa em conhecer esta verdade tremenda e amar a verdade do Senhor, que é a sua palavra. É a expressão da vontade de Deus para nós, está aqui, irmãos, dentro das Sagradas Escrituras. É isto que nós precisamos amar. Sabe, muitas vezes as pessoas acham que Deus está interessado no seu talento.
Eles acham que por ser uma pessoa talentosa, por ter talento para fazer alguma coisa, e faz com uma destreza tremenda que outras pessoas não conseguem, que isto é a atração diante de Deus. Meu amado, eu te digo uma coisa nesta noite: Deus não está interessado no talento de ninguém, Deus está interessado no caráter do homem. Aleluia! É no caráter do homem que Deus está interessado, em saber que o homem realmente tem aquele caráter de honestidade e que está disposto a fazer a vontade de Deus conforme Ele estabeleceu pela sua palavra. Pessoas às vezes querem persuadir a Deus, está jejuando, pensando: eu vou persuadir a Deus, para Deus operar, para Deus fazer. Meu irmão, jejum não vai persuadir Deus nunca. Jejum é parte da consagração pessoal do homem, para o homem ser melhor instrumento nas mãos de Deus. Aleluia! É para isto que nós precisamos jejuar, para nós sermos aquele instrumento melhor, mais útil nas mãos de Deus, para Deus poder operar, para Deus poder fazer agir. E muitas vezes o homem erra e não alcança o objetivo, porque ele começa a consagrar a sua vida em jejum, pensando fazer Deus mover. Eu vou persuadir Deus mover, eu vou persuadir Deus fazer. E o homem nunca vai conseguir a fazer Deus agir através deste jejum. Nunca. E eu quero que os irmãos tenham isto bem claro na sua mente. Nós sabemos que Deus é o Deus que responde à oração. Ele não só ouve, mas Ele responde à oração. Mas nem sempre Deus está respondendo à oração. Por quê? Será que existe algum problema de comunicação na parte de lá? Não, meu irmão, não existe nenhum problema no receptor da oração. O que existe é no transmissor. Oh, meu amado, se Deus não pode confiar naquele que está na ponta da oração, fazendo a sua oração e levando e direcionando a Deus, quando você fizer a primeira oração, Deus já ouviu, e se Ele não responder, é porque Ele não confia em você. Meu amado, Deus só vai responder a sua oração se você for o objeto da confiança de Deus. Somente assim Deus vai te responder. Deus não vai responder sua oração se você não for alguém de confiança dele, que ele pode confiar. Alguém como Jó, que ele pôde confiar. Satanás queria destruir Jó e trabalhou para isto, mas Jó era o homem da confiança de Deus. E Deus disse para Satanás: depois que você passeou na terra e andou por toda ela, você viu o meu servo Jó, homem temente. Homem temente, Deus confiava em Jó. O homem que me ama, Deus confiava em Jó. Deus estava testificando de Jó, porque confiava em Jó. Lá está a ponta que vai ser respondida. Aleluia, aleluia. Meu irmão, não adianta se eu estiver na ponta da oração, comunicando com o Todo-Poderoso. Eu sei que Ele tem poder para fazer muito mais do que eu peço e do que eu penso, mas Ele só vai fazer se eu for a pessoa da confiança dEle, para Ele fazer a sua obra. Deus não dá a sua glória a outrem, não dá. E se o homem está na ponta da oração pedindo a Deus uma cura para um paralítico, para um cego, para um leproso, algum milagre tremendo, mas ele está fazendo aquilo com um objetivo, e o objetivo não é engrandecer a Deus, mas é engrandecer a si mesmo. E ele disse: olha, se eu fizer isto, a multidão vai saber o que Deus fez através da minha vida, e eles vão começar a chegar, e onde eu for, eles vão começar a ir, e eu vou começar a atrair multidão. Meu irmão, Deus não dá a sua glória a outrem. Se você não for uma pessoa da confiança divina, Ele não vai responder a sua oração. E isto é bom que você saiba, para que você possa saber como orar e como chegar à presença deste Deus tão maravilhoso que nós servimos. Sabe, irmãos, com quem Deus aconselha? Deus aconselha com a sua própria vontade. Ele não aconselha comigo.
Não adianta eu me querer colocar diante de Deus e de falar com Deus: Deus, eu quero que o Senhor faça assim. Eu tenho um culto nesta noite, Senhor, que vou louvar o Seu nome, e nós vamos cantar, e que o Senhor vai fazer isto, e que o Senhor vai fazer aquilo, e que o Senhor neste determinado ponto vai mover a igreja, que a igreja vai fazer. Não adianta eu colocar a minha vontade para Deus, porque minha vontade não vai reger as ordens para Deus e os regulamentos para Deus. Não vai. E não adianta homem nenhum querer fazer isto, porque não vai acontecer. Meu irmão, Deus aconselha com a sua própria vontade, que a vontade dele seja feita aqui na terra como é feita no céu. Eu conheço o caso de uma senhora de uma posição social grande, e ela ouviu falar sobre o Espírito Santo, e ela entrou numa igreja pentecostal, e ela queria o Espírito Santo, e ela planejou na sua vontade como ela ia receber o Espírito Santo. E ela disse: eu vou para o altar, quando o pregador chamar, vou erguer minhas mãos até aqui somente, que é uma postura bonita. Eu não gosto de levantar a mão muito alta, que a postura é mais feia. Vou botar a minha mão aqui numa postura bonita. Não vou fazer uma cara feia, igualzinho aqueles que estão no altar fazendo, chorando, e eles fazem uma cara feia. Eu vou sorrir. E aqui vou fazer minha oração. Não vou gritar e ficar vermelho como fazem alguns, mas vou colocar a minha voz mediana e vou louvar a Deus, e Deus vai vir e derramar o Espírito Santo sobre mim, e eu vou começar a falar numa língua tão maravilhosa, tão bonita, tremendo, que vai chamar a atenção de todos que estão dentro da igreja. E ela fazia isto culto após culto, culto após culto, culto após culto, e nada acontecia. Mas num dia ela veio para o altar, e como ela veio para o altar, ela chegou e já não tinha mais esses pensamentos na sua cabeça. E quando ela chegou no altar e ela começou a louvar a Deus, de repente suas mãos subiu acima daquilo que ela estabeleceu. Ela passou o seu próprio limite e começou a abanar as suas mãos. E aí ela percebeu que o seu salto estava muito alto e que suas pernas estavam doendo. E ela disse: eu não preciso desse sapato agora. E ela arrancou o sapato e jogou o sapato para lá e botou o pé no chão e continuou com suas mãos levantadas, louvando a Deus. E de repente ela percebeu que a sua dentadura estava perturbando ela, porque começava a sair da sua boca e ela não podia fazer a oração, porque ela já estava com a voz muito mais além daquilo que ela colocou. Ela arrancou a dentadura, foi lá no banco, colocou o par de dentadura dela no banco e voltou para o altar e começou a louvar a Deus. E meu amado irmãos, o Espírito Santo veio sobre aquela mulher e ela louvou a Deus como nunca ela pensou em fazer em toda a sua vida. Não adianta tentar dar normas para Deus, porque Deus não opera segundo a vontade do homem. Deus aconselha com a sua própria vontade para fazer acontecer. Oh, aleluia, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor tremendo, maravilhoso Deus, e nós estamos aqui para servi-lo. Deus é maravilhoso mesmo, meu irmão. Quando nós caminhamos para o altar de Deus, nós temos muitas necessidades. E eu creio que alguém vai caminhar para o altar nesta noite com necessidade. E sabe, nossas necessidades são prioridades. Pessoas que caminham para o altar, que estão enfermas, a prioridade dele é ser curada. E ele vem para o altar porque quer cura. O outro está desempregado, precisa de emprego. Ele vem para o altar, prioridade é eu conseguir emprego, uma porta de emprego que me abre. O outro tem um problema tremendo dentro do seu lar, um problema que só Deus pode fazer. Ele vem para o altar buscando de Deus solução para aquele problema, e ele começa a caminhar para o altar. Mas meu amado, quando chega no altar, a prioridade muda. A prioridade muda. Porque quando o homem chega, a Bíblia, ele vai fazer o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Oh, meu amado, e quando o homem chega neste altar, ele vai preocupar em encontrar a vontade de Deus para si, aleluia. Ele vai esquecer de tudo e diz: Senhor, eu quero fazer a tua vontade. A tua vontade é a coisa mais importante na minha vida, aleluia.
E aí a prioridade vai ser a vontade de Deus acontecendo na vida daquele ser que está buscando. Meu irmão, quantas pessoas já falharam com Deus? Quantos de nós já falhamos com Deus? Nós sabemos que nossa oração vai ser respondida se nós formos de confiança do Senhor. E quantas vezes já demos motivos para Deus não confiar em nós? Porque falhamos. E falhamos feio. E eu tenho certeza que tem muitos irmãos aqui nesta noite que já falhou terrivelmente com Deus. Eu conheço um que falhou terrivelmente com Deus, chamado Pedro. Olha, Jesus virou para Pedro e disse: Pedro, dar-te-ei a chave do reino dos céus, e o que ligares aqui na terra está ligado no céu, e o que desligares aqui na terra está desligado no céu. Uma promessa tremenda, uma promessa maravilhosa. E aquele homem, na noite de Jesus ser crucificado, falhou com Jesus tremendamente. Porque aquele homem que tanto tinha autoconfiança e disse: eu jamais, Senhor, te deixarei, e se preciso for, eu vou à morte contigo. Todos os outros podem deixar, todos os outros podem te negar, mas eu não. Autoconfiança. Maldito homem que confia no homem. E muitas vezes a pessoa acha: não, é no homem de lá. Não, é nesse homem de cá também. Maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que confia em si próprio. E Pedro era este homem maldito, que estava confiando em si mesmo. E por isso, naquela noite, véspera de Jesus ser crucificado, ele negou Jesus 3 vezes e chegou a fazê-lo com juramento de que não conhecia Jesus, de que não andou com Jesus, de que não compartilhou do ministério glorioso de Jesus. E quando ele fez isso pela 3ª vez, o galo cantou e ele percebeu o grande erro, a grande falha que ele cometeu com Jesus. E sabe o que ele fez? Ele foi chorar. Ele afastou e ele saiu. Ele que estava ali para ver o que ia acontecer, agora estava afastando para chorar e para lamentar a falha que ele cometeu. E ele pensou: tudo está acabado. Eu falhei com Jesus, acabou. Mas, meu amado, ele falhou com Jesus sim. E talvez eu também e você já falhamos com Jesus, mas Jesus nunca falhou conosco. Oh, aleluia! E aquele homem que pensou que estava fracassado e que acabou no dia de Pentecostes, recebeu o poder do Espírito Santo, quando veio sobre ele o Espírito Santo, e aquele homem saiu daquele lugar escondido chamado falha, e se apresentou na frente da igreja, e pegou a chave do reino dos céus, e usou aquela chave, porque Jesus completou a promessa que lhe havia feito. Aleluia! Oh, meu amado irmão, não são nossas falhas que é o ponto final. Jesus é o ponto final. E se ele não deu a sua palavra final, ainda há esperança. Jesus é a nossa viva e gloriosa esperança. Aleluia. E é por isso que nós podemos encontrar Pedro dentro das páginas das nossas sagradas escrituras que nós estamos lendo, e encontrar ele ministrando a palavra de Deus, não se envergonhando do evangelho, mas publicando o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia, aleluia. Não temendo a morte, mas caminhando confiante no Deus da sua salvação, erguendo sua voz e confirmando no final como servia ao Senhor e como não ia negá-lo mais, porque agora o poder do Espírito Santo estava na sua vida, o poder que eu e você precisamos. Então, meu amado irmão, eu gostaria que você não tivesse o sentimento de se sentir realizado com aquilo que você já fez. Eu não gostaria de ver ninguém dentro desta congregação sentir realizado, satisfeito de ter realizado a obra que já realizou. Eu não quero me sentir realizado de chegar até onde cheguei.
de sair lá da profundeza do pecado, do lamaçal do pecado, e chegar ao nível de pastor, e poder ter ministrado a palavra de Deus, e poder fazer e deixar fazer que a vontade do Senhor acontecesse na minha vida até então, e pensar, pronto, está bom, eu já fiz o suficiente, eu já fiz mais do que muita gente, e está ótimo para mim. Que essa realização não me pegue, e não pegue nenhum dos irmãos que estão aqui dentro. Não se sinta satisfeito com aquilo que você já fez, porque o importante, meu amado, não é o que nós sentimos com relação ao que já fizemos, mas o importante é saber como Jesus se sente a nosso respeito. Como Jesus se sente a nosso respeito. Jesus está satisfeito com o que eu já tenho feito? Você precisa saber como Jesus está sentindo com você, como Jesus está sentindo com a sua vida, com o seu testemunho, com o seu dia a dia. Isto é importante, você saber como Jesus se sente com você. E então eu te convido nesta noite a fazer esta reflexão, porque é isto que importa, o que Jesus pensa, o que Jesus acha, porque o querer e operar é dele, e ele faz segundo a sua boa vontade. Então, meu amado irmão, não adianta o que eu penso, o que eu acho, o que eu já deduzi, mas o que Jesus pensa e acha. Todas as crianças, quando chegam ao mundo, o sinal evidente da sua chegada, a sua família, é aquele choro que ela dá quando o médico dá aquele tapa na poupancinha dela, pá, e ela solta aquele choro, e o choro é o sinal da vida, é o sinal de que cheguei, nasci na família. E aquela filha nasceu, e a médica pegou e bateu, mas o choro não aconteceu. E ela batia de novo, mas o choro não via, e pelo choro não ter chegado, aquela criança não nasceu na minha família. Foi gerada normalmente os 9 meses, mas não nasceu. E por ela não ter nascido, ela não teve uma certidão de nascimento. Ela somente teve uma certidão de óbito, de que não nasceu, estava morta. Meu amado irmão, eu só pego isto nesta noite para te dizer uma coisa: o sinal que você nasceu na igreja do Senhor Jesus Cristo e pertence à família de Deus aqui na terra, é quando você é batizado no Espírito Santo e começa a falar em línguas como sinal evidente, aleluia. É aí o sinal de que você nasceu na igreja do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Se este choro espiritual não acontecer, você não nasceu na família de Deus aqui na terra. E se você quer fazer parte da família de Deus no céu, você precisa do Espírito Santo e da evidência de falar em novas línguas, magnificar a Deus, conforme o Espírito Santo lhe conceder que você fale, aleluia. Porque isto é essencial, isto é imprescindível. Ninguém poderá ir ao céu sem o penhor do Espírito Santo na sua vida. Meu querido irmão, não é errado querer ser usado por Deus. Não existe erro nisto. Quando você almeja que Deus possa te usar, que você possa ser um instrumento tremendo na mão de Deus, para Deus fazer milagre, para Deus operar maravilha, não existe nenhuma coisa errada aí não, meu amado. Quando você tem o propósito de servir verdadeiramente a Deus e estar a serviço do Senhor, operando e deixando Deus operar na sua vida a obra dele, não existe coisa errada nenhuma nisto, quando você propõe isto. Mas eu quero que você saiba uma coisa: o diabo, ele gosta de desanimar as pessoas que entregam a sua vida para Deus. As pessoas que desejam ser usadas para Deus, o diabo vem para atrapalhar e para desanimar. Por isso a Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós.
Meu irmão, você pode ter esse desejo, mas tenha também a perseverança de continuar na presença de Deus e se manter na presença de Deus, porque isto é muito importante. Eu quero que você saiba de uma coisa: nós sabemos que derrubar é fácil, construir é difícil. Foi difícil chegar à igreja onde nós chegamos, mas derrubar isso é fácil. Teve que ter arte, teve que ter ciência para chegar e que ela não caísse, permanecesse firme. Mas para derrubar é muito mais fácil. E eu quero te dizer uma coisa: o diabo é o derrubador, é o destruidor de vidas espiritual. Mas eu quero te dizer também uma coisa: Jesus Cristo é o Criador, Jesus Cristo é o construtor de uma vida espiritual. Aleluia! Oh, meu amado irmãos, e sabendo disso, vamos deixar Jesus reconstruir as nossas vidas, aleluia. Vamos deixar Jesus erguer nosso louvor, vamos deixar Jesus edificar a nossa casa, e nós vamos estar firmes na presença de Deus, louvando ao Senhor Jesus Cristo, aleluia, aleluia. Sabemos que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus, porque Deus é o reconstrutor, Ele é o Criador, Ele é o Redentor, Ele é o galardoador daquele que o buscam, aleluia. Então nós queremos estar na presença do Senhor Jesus Cristo. Mas sabe de uma coisa, querido: você só será intimidado se você permitir. Ninguém pode te intimidar se você não permitir. O diabo não pode intimidar você se você não permitir que ele te intimida. Você pode se manter, ele pode vir e você fala: eu estou na rocha que é Jesus, aleluia. Eu estou no nome do Senhor Jesus Cristo, que é uma torre forte e segura para aqueles que são salvos, aqueles que são crentes, aqueles que estão amando ao Senhor e a sua palavra, que é a verdade. E então, meu amado irmão, você não poderá ser abalado por ninguém. O diabo pode vir, as portas do inferno podem levantar contra você, mas você é parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Isso significa que ela não pode prevalecer contra você, que você é mais do que vencedor em Jesus, que você é mais do que vitorioso, que você é que tem a vitória pelo nome do Senhor Jesus Cristo, pela glória do nosso Deus, pela palavra viva do Senhor, pelo ministério do Espírito Santo. É você que tem a vitória em Cristo Jesus. Você não poderá ser intimidado se você não permitir. Não permita, meu amado irmão, que o destruidor venha te intimidar. Não permita. Jó estava lá enfermo. Aquele homem que Deus confiava nele estava lá na ponta da oração, todo machucado, todo enfermo, afastado dos seus filhos que já não existiam. Já não existia servo, já não existia gado, já não existia riqueza, já não existia nada. Não existia mais nada. O pouco que tinha, sua esposa, estava lá tentando desanimá-lo por completo de Deus. Olha, Jó, por que você vai manter essa integridade a este Deus? Ele não te ama. Olha como você está. Olha como você está enfermo. Você perdeu tudo, Jó. Que Deus é este? Esse Deus não merece o seu crédito. Esse Deus não merece o seu louvor. Esse Deus não merece a sua consideração. Esse Deus não merece, Jó, porque Ele tirou tudo que você tinha. Seus filhos já não existem, seu gado, sua riqueza. E se nós começarmos a olhar materialmente, nós vamos dar razão para ela. Mas, meu amado irmão, lá na ponta que estava recebendo a oração de Jó, estava o Todo-Poderoso. E lá na outra ponta que estava fazendo a oração, estava um homem de confiança de Deus. E quando o homem é de confiança de Deus, Deus responde a oração. Deus responde a oração.
Nós às vezes somos impacientes e queremos ver a resposta de Deus imediata. Meu irmão, Ele opera segundo a sua boa vontade para conosco. É Ele que opera o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. E Ele vai fazer as coisas na hora certa, na hora que Ele deseja fazer, não na hora que eu quero ou na hora que você quer, mas na hora que Ele quer, Ele vai fazer. E Ele já determinou a hora de fazer. Vamos ter paciência e vamos confiar no Senhor, e nós vamos ver a sua glória. E foi exatamente isso que Jó fez. Jó estava lá na ponta daquela oração paciente. Ele não entendia, ele não estava compreendendo o porquê que ele estava passando aquilo. E a esposa dele estava falando, e de repente ele virou para sua esposa e disse: você está falando como uma doida. Suas palavras para mim são como uma doida, não tem sentido. A Bíblia diz que as coisas de Deus para o mundo é loucura, e as coisas do mundo para Deus é loucura. E Jó era representante da igreja ali naquele momento, e a mulher dele representante do mundo, e ela estava apresentando o mundo para Jó, e Jó disse: isto é loucura. E ela estava olhando para Jó, que era a igreja, e ela dizia: isto é loucura, Jó. Manter a integridade a Deus, a este Deus que deixou você chegar no mínimo, isto é loucura. E Jó virou para ela e disse: você é uma doida, você é louca, você não sabe o que fala. Nós recebemos o bem de Deus e não vamos receber o mal. Eu não sei porque esse mal chegou, mas uma coisa eu sei: bendito seja o nome do Senhor. Seja na hora boa ou na hora difícil, seja na saúde ou na enfermidade, na alegria ou na tristeza, na hora da paz ou da tribulação, bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Oh Deus, Tu és tremendo. Meu amado irmão, não é suficiente ter a verdade, precisamos amar esta verdade. Abraão tinha a promessa, ele tinha a promessa de herdar uma terra prometida, e ele andou na terra prometida, e ele caminhou por ela, e ele passeou pela terra prometida. Mas passear pela terra, Abraão, não é suficiente, você precisa possuí-la. Não é suficiente passear por ela, você precisa possuí-la. Meu amado irmão, não é suficiente você passear na igreja, você precisa possuí-la. Não é suficiente você passear no Espírito Santo, você precisa possuí-lo. Não é suficiente você sentir a presença do Espírito Santo, você precisa possuí-lo. Aleluia! Esta é a promessa de Deus para vós, é a promessa de Deus para os vossos filhos, é a promessa de Deus para todos quando estão longe, para quando o Senhor nosso Deus chamar. E Jesus está chamando nesta noite: vem para este altar buscar a sua bênção. Busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Fiquemos em pé nesta noite. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Meu amado irmão, existem alguns fatores determinantes para que Deus possa dar a você o dom do Espírito Santo. 3 coisas determinantes. Uma é a emoção, é como você vai se sentir emocionado, movido pela sua emoção, para buscar o dom do Espírito Santo. Como você vai chegar, como você vai comportar diante do altar de Deus na sua emoção. A segunda coisa é a dedicação, é como você vai dedicar na perseverança da oração e do louvor. Como você vai se dedicar. E a terceira é a sua consagração. Para que você quer o Espírito Santo?
Jesus já determinou para que serve. É o penhor da vida eterna. É o poder de Deus que você precisa na sua vida para que você possa vencer o pecado que vem para te destruir. E meu amado, você pode chegar neste altar nesta noite e pode já ter passado anos e anos buscando e não ter recebido. Isto não importa. O que importa é como você vai chegar no altar nesta noite. Talvez você até recebeu alguns conceitos errados sobre o que é o Espírito Santo. Não importa. O importa é como você vai chegar no altar nesta noite para buscar o dom do Espírito Santo. E eu vou dizer uma coisa: quando você buscar, você vai fazer a oração da petição. E se você tiver pecado, faça primeiro a oração do arrependimento e peça perdão a Deus. Depois você faz a oração de petição e pede o Espírito Santo. Mas meu amado, se você continuar a pedir, você vai ficar aí sem receber. Você precisa ir para frente. Vai para o louvor, vai para a adoração e louva a Deus, porque Deus habita no louvor do seu povo. Aleluia. E quando você estiver louvando a Deus, é aí que você está no nível espiritual, onde você poderá ter um encontro maravilhoso com o Espírito Santo. Talvez você busque errado. Talvez você chega e começa a gritar ao invés de orar e louvar. Não, meu amado irmão, Deus não habita nos gritos. Deus habita no louvor. Então não adianta chegar no altar e gritar. É grito, só vai perturbar o ouvido dos presentes e talvez até Deus. O que você precisa é louvar a Deus. É louvar, porque Deus habita no louvor. E você vai louvar a Deus. Agora eu vou te dizer uma coisa: quando Deus chega, olha, o barulho não traz Deus não, mas quando Deus vem, Deus traz o barulho. Talvez depois que Deus chegar, você vai gritar. Talvez depois você vai sapatear. Você vai fazer coisa que você jamais imaginou. Mas depois que Jesus chegar, depois, não antes, nunca antes, não é? Então é importante. Não adianta, irmãos, querer buscar o dom do Espírito Santo de uma maneira diferente. Deus não vai vir. Ele não vai chegar até você no caminho errado. Ele não dá sua glória a outro. Ele não vai dar sua glória a uma outra maneira de ser. Não adianta você falar: olha, eu jejuei para receber o Espírito Santo. Deus já não vai batizar você. É um motivo para ele não batizar. Estranho falar isso, mas é verdade. Sabe por quê? Porque você vai dar glória ao jejum que você fez. Jejum é para a sua consagração pessoal. É para você tornar-se um instrumento melhor na mão de Deus, para ser por Deus usado. Isto é o jejum. Para você consagrar sua vida, você precisa caminhar o caminho que Jesus inaugurou. O caminho do Pentecostes. Todos estavam reunidos no mesmo lugar. Todos estavam orando. Todos estavam buscando a promessa. E de repente ouviu-se do céu um som de um vento impetuoso e veemente. E o vento impetuoso e veemente, que parecia ser um vento, chamou a atenção de toda a cidade de Jerusalém, dos habitantes que ali estavam. E todos correram para o cenáculo para ver o que estava acontecendo. E quando chegaram lá, viram um grupo de 120 homens aproximadamente, falando em línguas e magnificando a Deus. E eles viram língua como de fogo repartida sobre cada um deles, símbolo do poder, o poder da purificação, o poder da santificação, o poder da aprovação de Deus, que eles nasceram na família de Deus, aqui na terra, na igreja do Senhor Jesus Cristo. Oh, meu amado irmão, e a igreja não mudou, ela continua a mesma.
Aleluia, ela não mudou. Jesus não mudou, Ele continua o mesmo. A sua palavra não mudou, ela continua a mesma. Por isso nós estamos aqui para louvar e engrandecer o Senhor como Ele deseja. Ele deseja que nós o façamos em espírito e em verdade. Vamos fazê-lo. Vamos fazê-lo. Você precisa do altar nesta noite. Venha para o altar. E talvez você vai chegar nesse altar para buscar uma prioridade sua, e quando você chegar aqui, a sua prioridade vai mudar. Não importa. O que importa é você alcançar a vontade de Deus para a sua vida. Porque fazendo isto, meu amado, a Bíblia diz: busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas o Senhor Jesus vai acrescentar a você. O que você precisa, Ele vai te acrescentar, porque Ele sabe o que você precisa. Ele conhece a sua necessidade. Busca o reino de Deus. Clama ao Senhor. Oh, irmão, dedica-se a fazer a vontade de Deus, e Deus vai gostar de você, e vai confiar em você, e vai responder a sua oração. Aleluia. Espere por ninguém, meu irmão. Louve a Deus. Busque ao Senhor Jesus Cristo nessa noite. Indiferente se o da direita ou da esquerda está buscando. Se ele está louvando ou deixando de louvar, meu amado, busque ao Senhor nessa noite. E louve ao Deus da sua vida. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito,